Você está muito perto de se tornar alguém que nunca imaginou ser. E o mais assustador não é a mudança, é o quanto você já mudou sem perceber. Existe um momento silencioso na vida em que você para, olha para trás e percebe que aquela versão antiga de você já não existe mais. As dores que te destruíam hoje só te cansam. As opiniões que te paralisavam hoje só fazem barulho distante. As situações que antes te fariam desistir, hoje só fazem você respirar fundo e continuar. E é nesse ponto que quase todo mundo comete o maior erro. Acha que ainda está longe, mas você não está. Você está perigosamente perto da sua virada. A transformação nunca parece grandiosa enquanto está acontecendo. Ela é lenta, invisível, silenciosa. Ela acontece nos dias comuns, nos dias difíceis, nos dias em que você queria parar, mas não parou, nos dias em que ninguém viu o esforço, nos dias em que você chorou em silêncio e mesmo assim acordou no dia seguinte e continuou. Você acha que esses dias não contam, mas são exatamente eles que constroem a pessoa que você está prestes a se tornar. Existe uma versão sua nascendo dentro do desconforto que você está vivendo agora. E talvez você esteja cansado, talvez esteja confuso, talvez esteja duvidando de tudo. Mas crescimento quase nunca parece crescimento, parece perda, parece caos, parece solidão. Parece estar perdido no meio de uma estrada escura sem saber se existe saída. Só que existe, e você já está andando nela há mais tempo do que imagina. Você não percebe porque ainda está focado no que falta, no que não conquistou, no que ainda não mudou completamente. Mas a pergunta que você deveria estar se fazendo não é por que ainda não cheguei lá. A pergunta é, olhando para quem eu era antes, como eu consegui chegar até aqui? Porque a pessoa que você era meses atrás talvez não aguentasse metade do que você aguenta hoje. Não teria a mentalidade que você tem hoje, não teria a resistência emocional que você construiu. E você construiu isso sem perceber, porque estava ocupado demais sobrevivendo para notar que estava evoluindo. As grandes transformações nunca anunciam a própria chegada. Elas chegam quando você está distraído lutando. Chegam quando você acha que ainda é pequeno. Chegam quando você acredita que ainda falta muito. Mas a verdade é que existe um ponto invisível onde você deixa de ser quem era antes mesmo de perceber quem está se tornando. E você pode estar exatamente nesse ponto agora. E isso assusta, porque crescer significa perder partes antigas de si mesmo. Significa deixar para trás mentalidades, hábitos, pessoas, versões suas que já não cabem mais na vida que você está construindo. E existe luto nisso, existe dor nisso. Porque mesmo que aquilo estivesse te limitando, ainda era familiar, ainda era confortável. E abandonar o familiar, mesmo quando é ruim, dói. Mas ficar pequeno dói mais. Talvez você esteja sentindo que está se afastando de pessoas. Talvez esteja perdendo interesse por coisas que antes eram prioridade. Talvez esteja mais silencioso, mais seletivo, mais focado. E talvez o mundo tente te convencer de que isso é frieza, arrogância ou mudança negativa. Mas não é. Muitas vezes é maturidade, é consciência. É o momento em que você começa a proteger sua energia, seu tempo, sua mente. É o momento em que você começa a entender que não dá para crescer carregando tudo e todos junto. Você está muito perto de se tornar alguém que você mesmo duvidaria no passado. Alguém mais firme, alguém mais centrado, alguém que não se quebra por qualquer coisa, alguém que não implora por validação, alguém que não se desespera quando tudo dá errado. E isso não significa que você não sente medo, significa que você aprendeu a andar mesmo com medo. Existe uma força nascendo dentro de você que não depende mais de aplauso, não depende mais de motivação constante, não depende mais de alguém dizendo que você consegue. Porque você já sobreviveu a coisas que ninguém viu, já enfrentou dias que quase te derrubaram, já segurou lágrimas enquanto continuava funcionando. E cada uma dessas batalhas silenciosas te moldou. O problema é que quando você chega perto de uma nova versão sua, algo dentro de você tenta te puxar de volta. A mente tenta te convencer de que você ainda não é capaz, que ainda não está pronto, que ainda não merece. Não porque isso é verdade, mas porque a mente prefere o conhecido, mesmo que o conhecido seja pequeno, limitado e frustrante. Crescer exige abandonar a identidade antiga,
E isso assusta o cérebro, assusta o ego, assusta a zona de conforto. Mas existe um momento em que você precisa decidir se vai continuar sendo a pessoa que sobrevive ou a pessoa que constrói. E esse momento quase nunca parece grandioso, ele parece simples, parece só mais um dia em que você decide continuar, mais um dia em que você decide não voltar atrás, mais um dia em que você decide não desistir. E aqui está o clímax que você precisa ouvir. Você não está começando do zero, você está continuando de um ponto muito mais forte do que imagina. Cada cicatriz emocional virou blindagem, cada falha virou aprendizado, cada rejeição virou direção. Cada momento em que você pensou em desistir, mas não desistiu, construiu a versão sua que agora está pronta para dar o próximo salto. Você não precisa se tornar alguém completamente diferente. Você só precisa parar de agir como se ainda fosse a versão antiga, porque você já não é. Você já evoluiu, você já cresceu, você já ficou mais forte. Só falta você aceitar isso. Só falta você parar de se tratar como alguém que ainda está quebrado. A vida não muda quando você se sente pronto, ela muda quando você decide agir como a pessoa que você está se tornando, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo sem garantia, porque identidade se constrói no comportamento, não no pensamento. Você vira quem você age como sendo. Talvez você ainda não veja o tamanho do que está construindo, mas um dia você vai olhar para trás e perceber que tudo começou exatamente aqui, nesse período estranho, nesse período confuso, nesse período em que você achava que estava perdido, quando na verdade estava sendo reconstruído. Você está muito perto, mais perto do que imagina, mais perto do que sente, mais perto do que sua mente permite acreditar. E a única coisa que pode te impedir agora não é falta de capacidade, não é falta de talento, não é falta de oportunidade. É voltar atrás por medo de se tornar grande demais para a vida pequena que você já superou. Se você chegou até aqui, existe um motivo, existe uma força em você que se recusou a desistir até agora. E essa mesma força é a que vai te levar para a próxima versão da sua vida. Mas você precisa continuar, precisa resistir mais um pouco, precisa confiar mais um pouco, precisa caminhar mais um pouco mesmo sem enxergar tudo. Se essa mensagem te tocou de alguma forma, comenta aqui, eu estou evoluindo. Deixa o like, se inscreve no canal e fica por perto, porque às vezes o maior salto da sua vida acontece exatamente quando você acha que ainda está longe. E você pode estar a um passo disso agora.